Agora, David, vamos falar do sempre polêmico Oruan agora, se me permite? Podemos seguir adiante? Exatamente, até porque, né, a nossa audiência teve até um questionamento aqui agora, né? Agora eu quero ver. Vocês vão, a Mônica Costa tá colocando assim, vocês vão dar palanque pro Oruan, a gente traz a opinião dele e depois o contraponto. É assim que a gente faz aqui no Morning Show, porque é um espaço democrático. É isso, vamos falar sério, né? A culpa não é dele de existir, mas talvez, né, a culpa é de setores da imprensa, setores da opinião pública, setores da política que dão guarida, vazão e projeção para o que ele finge, ou pelo menos tenta representar. De qualquer forma, pessoal, é um dado objetivo da realidade, um personagem aqui que realmente tem um segmento considerável na sociedade e não pode ser simplesmente realmente descartado, muito pelo contrário. Agora, debatido é o que a gente vai fazer aqui profundamente, até porque foi nas redes sociais, pessoal, que diversas pessoas se manifestaram sobre a mega operação Contenção. Vários influenciadores, youtubers, artistas, políticos, enfim. A gente já vai estar trazendo todo o contexto aqui no entorno também do Oruan. Agora sim, também para todo mundo nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de rádio, voltando pontualmente. Agora a gente segue repercutindo aqui, pessoal, que foi realmente os tudólogos de ocasião aí das redes sociais, muita gente se manifestando em torno da mega operação e estão mais que certos. Todo mundo no seu próprio direito aí de dar realmente a sua opinião sobre tudo que aconteceu. Claro, a repercussão colossal, foi um daqueles dias que a gente vai lembrar pelo resto da vida, eu imagino, né? Youtuber, artista, político, influenciador para tudo que é lado, porém, contudo, todavia, o filho do Marcinho VP, um bandido narcoterrorista condenado, né? O polêmico rapper Oruan foi um deles. Vamos acompanhar exatamente o que ele disse aqui e, claro, repercutir com a bancada. Vamos lá. A mídia descobriu que matar bandido vende muito. E essa política é a que mais vende no Rio de Janeiro. No Brasil, a política que mais vende é de matar bandido. A sociedade, ela gosta do banho de sangue. A sociedade gosta de ver o sangue. E ela usa o bandido como o maior vilão para esconder os verdadeiros bandidos que estão em grandes mansões, que pagam o governo todo para não ser visto. Eu acho que tá claro aqui para muita gente, né, pessoal, essa tentativa de tentar, de alguma forma, mostrar que os bandidos tubarões brancos na Faria Lima, mancomunados com o crime organizado, ou também, eventualmente, o baronato do tráfico, só porque eles, de fato, enfim, na primeira oportunidade, saíram das favelas que eles se projetaram, de alguma maneira isso exclui ou diminui o fato que a gente perdeu simplesmente, que a gente tem 50,6 milhões dos nossos compatriotas sobreviventes, cidadãos brasileiros, vivendo sob a lei do fuzil, sob o jugo de facções criminosas. É quase 30% da população brasileira hoje. Então, é como se uma coisa excluísse a outra, né, Mano Ferreira? E, pelo contrário, acho que a gente deveria ter uma visão completa de tudo, holística de tudo. O que você acha? Exato, a pior coisa nesse debate são as simplificações, né? Total. E as tentativas de romantização ou de tratar como se o fato de haver bandidos de colarinho branco, e é claro que eles existem, excluísse o fato de que também há facções criminosas que exercem controle territorial, subjugando brasileiros pobres a uma ditadura na prática. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Há bandidos de colarinho branco que precisam ser combatidos e há bandidos que exercem controle territorial e precisam ser combatidos. E precisam ser combatidos nos dois casos com inteligência, com eficiência. Há casos em que vai haver confronto armado e a polícia exerce o legítimo poder de revidar, inclusive, com força. Ninguém coloca isso em questão. Policial não é peça de xadrez para ser descartado. Quando tem confronto armado, policial tem que reagir e mata. A questão é, nós precisamos tratar disso de uma forma sem romantismo e com seriedade. Como que a gente reconquista os territórios que estão dominados por essas facções? Não é com operação isolada. É com operação, sim. É com confronto também. Mas dentro de uma estratégia que seja mais ampla e que dê sustentação para as ações da polícia. Lembrando que, enfim, os sinais que o Oruan vem emitindo, ele com certeza,
ele vem, enfim, se apoderando, né, do fato que sempre gera uma grande repercussão todas as suas falas. Basta ver que ele já tem pretensão política para o ano que vem. Lembrando que é um sujeito que tem ninguém mais, ninguém menos que Elias Maluco, responsável por sequestrar, torturar e barbaramente assassinar o jornalista Tim Lopes. E também, né, não passa de um verdadeiro porta-voz, um avalista na opinião pública do narcoterrorismo que escraviza as comunidades que ele diz defender. A verdade é essa. E a semiótica é tudo também, né? Ele com o cabelo vermelho, em reflexão também aqueles que foram detidos, muitos deles. Solidariedade, né? Com o cabelo vermelho. Mas sabe o que mais me chama a atenção, Marinho? É um perfil mantido na rede social, até mesmo o governo, né, pretende regular as big techs, de um presidiário, de uma pessoa que tem uma conta oficial. Quem? O Marcinho VP, que é quem? pai do Oruan. A gente sabe, né, quem que é o Márcio Nepomuceno, que é o comandante, o principal líder do Comando Vermelho, que tem no seu perfil ali no Instagram mais de 70 mil seguidores e a conta é administrada até mesmo por uma ONG. Então, da Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Olha só que absurdo que a gente vê. Então, assim, uma pessoa que é presidiária e propagando também os discursos, né, se colocando até contra, até tem a postagem, tá no vídeo, no retorno, favela pede paz. É um tremendo absurdo que a gente vive. Meu amigo, eu não duvido nada que se ele começar a fazer stories vai gerar mais engajamento que a nova série Tremembé, a depender, porque é inacreditável o nível que chegou, o destemor, né? A esculhambação institucionalizada de uma vez por todas quando a gente vê um pilantra da pior espécie como esse tendo acesso a, enfim, virando criminal influencer. É isso? Não é possível. Vamos ver aqui de uma influenciadora política das boas, a Isa Piana, a opinião dela, por favor, sobre toda essa situação e, mais amplamente, essa encalacrada toda que a gente se meteu. Eu discordo completamente do Oruan, porque as pessoas não querem ver o derramamento de sangue, elas querem ter paz. Eu moro num estado em que a gente vive a paz. A gente é exemplo para o Brasil. A gente teve aí um comentário dizendo que o Pará é exemplo, e com todo respeito, a gente tem que olhar para os estados que têm bons índices de segurança e replicar o que eles estão fazendo. E eu digo para vocês, como é que a gente atinge essa paz? A gente tem um sistema integrado de segurança, tem uma sinergia entre polícia militar, polícia civil, polícia científica, guarda municipal. Lá, quando uma rua está um pouco escura, a gente já aperta o prefeito. Eu falo isso para as pessoas. Cobrem dos seus líderes e não adianta continuar votando em quem não resolve esse tipo de problema. Vou contar uma história rápida para vocês do Vitor, de Jaraguá do Sul, um proprietário de uma área rural. Ele estava na sua chácara, no seu sítio, trabalhando, e ele viu que uma pessoa adentrou, né, a sua propriedade. Ele pediu, uma vez, educadamente, para o bandido sair da propriedade dele. O bandido até ameaçou ele pediu mais uma vez, o bandido ameaçou novamente, então ele deu um disparo de arma registrada, que ele tinha, enfim, todos os registros, treinamento pelo Exército, deu um disparo no chão, um disparo que a gente chama de disparo de advertência. O bandido continuou adentrando, a esposa do Vitor estava grávida, então ele atirou na perna do bandido. E aí o que aconteceu? A Polícia Militar de Santa Catarina prestou uma homenagem ao Vitor, agradecendo ele, dizendo o seguinte: olha, a polícia não vai conseguir estar em todos os ambientes o tempo todo, por isso que é tão importante ter a própria população ao lado da polícia. Ele foi homenageado. Então eu digo para você que está aí sofrendo, que está aí, não consegue sair de casa para comprar um pão, existe um Brasil que dá certo, mas a gente precisa escolher bons líderes que resolvam esse problema, apesar dos seus mandatos, que pensem no longo prazo. A gente tem que seguir bons exemplos, e esses bons exemplos existem dentro do nosso país. Esse é o recado que eu quero deixar. Bom recado, mas também para a gente não perder de vista, apesar de Santa Catarina sempre figurar entre talvez o estado ou um dos estados mais seguros, em total ingenuidade, a gente não mediu o fato que o primeiro grupo catarinense, né, tem, enfim, realmente células importantes por lá, tocam o terror por lá, e também disputando até o controle do tráfico com o próprio PCC, que já migrou para Santa Catarina em grande grau. É só para dizer que o problema é estrutural e não fica restrito apenas ao Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, é o Brasil degringolando para se tornar cada vez mais um narco-estado. Está na nossa hora de tentar reverter essa tendência toda preocupante. Mas existem diversas manifestações. David, eu vou fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo, por favor. Para quem está nos ouvindo agora sim, na rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show volta já já. David, perdão, agora sim.
Não, é que tem várias manifestações, né? E essas narrativas também acabam ganhando força de qual é a legitimidade da polícia, sabe? Questionamentos que muitas vezes não cabem. E o pior disso são os comentários. Então tem a Deolane Bezerra, tem o Igão do Podpah, que se manifestou também contra a operação, até fazendo uma alusão aqui que na Faria Lima, na Operação Carbono Oculto, não houve derramamento de sangue. Então são situações completamente diferentes. O crime organizado está presente nos mais diferentes ambientes. Em cada situação, a polícia tem que agir também de uma forma. Vamos ouvir o Igão, então? Temos aqui a sonora do Igão, vamos conferir. Enquanto a produção já prepara, agora sim? O Brasil não fabrica fuzil. O Brasil não fabrica arma. E como essas armas sobem o morro? Sabe? A maior apreensão de armas e fuzis já feita nesse país não foi numa favela. A maior operação contra o crime organizado foi na Faria Lima, não foi numa favela. Porque quem lucra de verdade com crime, quem lucra de verdade com tráfico de drogas, não tá no Complexo da Penha. No Complexo da Penha, enfim, segue todo o exército, né, que é recrutado e até explorado por esses tubarões e o baronato do crime, nesses castelos, enfim, tudo que foi erguido à base de muito sangue e corpo de vítimas inocentes, de trabalhadores inocentes, né? Então, é para não perder de vista isso, porque, de novo, essa dicotomia, essa tentativa de forçar essa dualidade não se sustenta um peteleco, vamos ser sinceros. Vamos aqui com o David Tasso. Não, e acaba querendo descredibilizar a ação, né, contra o crime organizado. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cada situação, a polícia vai agir de uma forma. Se houve enfrentamento, os policiais também vão reagir. Lembrando que na Operação Carbono Oculto, né, citou, não houve derramamento de sangue, como o Igão se pronunciou nas redes sociais, só que não houve enfrentamento. Os policiais vão armados sim. Eu acompanhei já diversas operações nos mais diferentes ambientes. E seja ele em qual for, tem sim os policiais fortemente armados, porque se tiver enfrentamento, eles vão reagir. A gente viu em Campinas, por exemplo, infelizmente um policial nessa quinta-feira acabou sendo baleado numa operação até mesmo que prendeu o padrasto do MC Rian. Eu trouxe os detalhes lá na minha coluna, no site da Jovem Pan, né? Se você quiser ter mais informações sobre isso, você pode ter lá no site também. Mas assim, o enfrentamento, ele só é reativo. A polícia está preparada para agir. Lembrando, né, que todos esses territórios, só para citar, enfim, Alemão, Penha, Morro do Juramento, Favela da Maré, o terreno todo ali é fortificado com olheiros, tem barricadas, drones teleguiados com bombas acopladas e, claro, a lei do fuzil imperando. E a gente tratar isso como normal, naturalizar essa rendição, é entregar os pontos. É melhor fechar para balanço e entregar de vez essa parcela que pode ser resgatada e participar do processo de tornar o Brasil uma potência, de destravar essas regiões que vão viver para sempre se a gente só der de ombros e torcer o nariz e fingir que não é realmente uma parcela importante da nossa sociedade. Mano Ferreira. A cobrança por ações mais amplas e que consigam pegar também os bandidos de colarinho branco é correta, na minha visão. Uma coisa é a gente... eu acho que a gente não pode reduzir o debate sobre o combate ao crime organizado a uma ou outra operação. A gente precisa entender que só venceremos o crime organizado se o Estado for mais organizado que o crime e se for capaz de asfixiar as fontes de financiamento do crime organizado. E isso passa não apenas pelas operações de controle territorial, mas também pelas operações que punem aqueles que lavam dinheiro e que controlam os exércitos que acabam morrendo como soldados do crime. É isso aí, pessoal. Claro que a gente comemorou aqui, foi uma revelação bombástica. Estamos de volta também para quem está nos ouvindo, tá? A gente segue repercutindo aqui toda a situação do combate ao narcoterrorismo, todos os bandidos faccionados, facínoras, Brasil afora, tudo que está envolvido, e bandido facínoras do colarinho branco nos salões do Olimpo da Faria Lima. A gente comemorou a importância disso, mas de fato a gente só descobriu isso porque houve uma mega operação contra eles também. Uma mega operação não exclui a outra, são esforços complementares nessa guerra que tem que ser declarada em todos os sentidos. Agora, é importante a gente sempre reforçar, Mano Ferreira, que quem banca a máquina do Comando Vermelho efetivamente na ponta é sempre, em grande parte, o dinheiro do território, da droga, do gás, do gatunete, de toda a extorsão institucionalizada por eles ali dentro. Então é para não perder de vista que talvez a fonte primária de receita para a manutenção da máquina criminosa venha exatamente do domínio desses territórios. Por isso que é tão fundamental
a gente não perder isso de vista. Não, e teve até um Assinando embaixo aí, condomínio... David, e a gente segue adiante. Vamos. Não, teve até um condomínio que o síndico colocou em ata na reunião, porque houve ali um comunicado do traficante oferecendo segurança para eles. E aí, como forma de medo, né, o síndico colocou na ata da reunião, R$ 1.800 é a mensalidade para o traficante aqui fazer a nossa segurança. Então, a que ponto nós chegamos, né? De que forma que a gente vai enfrentar isso? Só com ações como essa. E muita coragem política, muita paciência, serão longas, duras, trágicas noites e dias aí de enfrentamento, mas também, enfim, só apenas passar o cerol e dar de ombros não é definitivamente a solução. A gente tem que ver as autoridades firmadas nesse sentido.